O Estado falha miseravelmente na preservação do patrimônio histórico. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Recentemente, analisamos o caso das intervenções estatais na cidade de Florianópolis no vídeo O Centro de Florianópolis Morreu. Hoje, analisaremos com mais profundidade os incentivos ligados às intervenções estatais, especialmente no desenvolvimento urbano e os efeitos maléficos que isso produz. Infelizmente, não é só no urbanismo que a ação do Estado coercitivo desalinha os incentivos de mercado, pervertendo a lógica de organização natural da sociedade. Os efeitos danosos das ações do planejamento central são amplamente representadas e discutidas por nós aqui do Visão Libertária, em inúmeros casos, nas várias áreas da nossa realidade. Sempre que há uma medida imposta, ou seja, sempre que se exige um comportamento não voluntário do indivíduo, especialmente quando essas obrigações afetam muitos indivíduos indiscriminadamente, surgem incentivos para a desobediência dessas medidas, o que as tornam ineficientes. Há uma correlação positiva entre burocracia e desobediência, até um certo ponto em que aumentar as exigências não faz mais nenhuma diferença, pois todos vão acabar desobedecendo. É o que se vê nas periferias das grandes cidades brasileiras, onde a população simplesmente ignora as exigências estatais. No entanto, para quem não consegue fugir da tara vil e sádica dos burocratas ligado ao urbanismo, sobram milhares de exigências de métricas, coeficientes e taxas, além daquele cafezinho que o amigo fiscal vem para tomar contigo. Uma perda de tempo e de recursos, que ao longo do tempo só cresce e encarece o metro quadrado urbano, dividindo a cidade em cidadãos de primeira e de segunda classe. Mas o pior caso de perversão de incentivos se dá nos centros históricos. Quando um burocrata determina que certo imóvel antigo deve ser tombado pelo patrimônio histórico, acaba definindo como o proprietário deve manter as formas e quais materiais utilizar em sua construção. A nobre justificativa é a de preservar o patrimônio histórico associado àquele edifício. No entanto, se desconsidera que as construções são como obras de arte, frutos de seu tempo, e, portanto, impossíveis de serem repetidas, tanto pelas mãos das pessoas que a fizeram, quanto dos materiais e técnicas disponíveis. No caso da construção civil, muitas técnicas se perderam no tempo. Formas, enfeites e adornos presentes nas casas antigas hoje são impossíveis de serem executados. Simplesmente não há mais gente que saiba fazer. Outra questão é sobre os materiais. Madeira já foi um material de construção amplamente utilizado, pois era muito disponível e, portanto, barato. Cedro, mogno, cerejeira, castanheira e tantas outras madeiras nobres ou são proibidas de serem exploradas ou simplesmente se tornam caras demais. Agora, imagine o que acontece com um proprietário que tem que refazer uma janela imensa de madeira nobre e ainda cheia de detalhes entalhados. Muitas vezes, o custo de uma simples manutenção da fachada inviabiliza sua execução. Em outras, já não há mão de obra capaz de realizar a restauração, ou ela é super especializada e, por isso, caríssima. Assim, a fachada deixa de receber a devida manutenção para sua preservação, resultando numa construção em ruínas, deixando um mar de escombros em todos os centros históricos das grandes cidades brasileiras. Mais uma vez, o Estado declara uma intenção, mas obtém exatamente resultado oposto. E mais uma vez, Mises tem razão. O planejamento central falha miseravelmente na preservação do patrimônio histórico das cidades. Mas é ainda pior que isso. A ação coercitiva transforma a cidade no apocalipse zumbi. A melhor maneira de resolver esse tipo de problema é com a liberdade e respeito à propriedade privada, limitando o Estado, na figura do IFAM e dos órgãos municipais, de decidir sobre os imóveis alheios. Nessa configuração, o Estado pode manter conservados os prédios considerados históricos sob sua tutela e auxiliar as pessoas que queiram tombar seus próprios imóveis, dando incentivos fiscais, por exemplo. Mesmo porque, se há grande incentivo na demolição de um prédio, não é o Estado que impedirá, justamente como o caso da Mansão Matarazzo. Construída no fim do século XIX, em plena Avenida Paulista, na famosa esquina com a Pamplona na capital de São Paulo, onde hoje funciona o Shopping Cidade São Paulo. Nos idos de 1989, a petista Luísa Erundina, então prefeita da cidade, travou uma saga épica pelo tombamento da mansão, obviamente movida pela inveja natural dos comunistas como ela. O caso é que acusam os proprietários de tentar implodir o prédio, haja visto os danos que haviam nas fundações do imóvel, o que acabou inviabilizando sua restauração.
Hoje, milhares de socialistas já visitaram o shopping, inclusive para comprar seus iPhones. Um caso de algum êxito é o Bondinho de Santos. A prefeitura se compromete a ampliar o trajeto do bonde turístico, à medida em que os proprietários restauram seus casarões antigos. Cada casarão restaurado vira um lindo barzinho, um centro de exposições ou uma lanchonete única. Ainda está presente a coerção estatal, mas agora ao menos aparece o incentivo econômico aos proprietários e a cidade deixa de ser um cenário de filme de terror. Como caso de sucesso, também podemos citar a Associação do Centro Histórico Empreendedor de Salvador, em que os proprietários dos imóveis da região do Pelourinho se uniram para discutir diretrizes e interesses em comum a fim de atuar em conjunto frente à prefeitura. Outro caso emblemático é o da linda igreja Nossa Senhora do Carmo em Mojimirim, cujas obras tiveram início pelo ano de 1844. Tombada pelo patrimônio histórico, foi comprometida por fortes vibrações oriundas da construção do condomínio vertical residencial do Jardim, que fica ao lado. Após receber uma boa indenização, começaram as obras, mas até hoje não conseguiram terminar. O dinheiro não foi suficiente. Quem já reformou uma casa sabe como é, só que nesse caso foi muito pior. Veio gente da Itália, especialista da Unicamp, e ninguém dava jeito nas minúcias da construção. E o que fazer com vigas imensas de cedro roídas pelo tempo? Simplesmente não há mais para repor. E nem se quisesse trocar por eucalipto não dá, pois o cedro tem características especiais de resistência que poucas madeiras atingem. Mais um edifício histórico a ruir. Em muitos casos, há recompensa econômica na manutenção de prédios antigos ou com arquitetura especial. Locais históricos têm apelo turístico, tanto pela beleza única como pela história que nos contam. Muitas pessoas valorizam isso e podem viabilizar tanto centros comerciais quanto turísticos. O proprietário vê toda a região de seu imóvel se valorizar e aumenta a chance de um bom negócio. No entanto, como diz o ditado, uma andorinha não faz verão. Dificilmente as pessoas vão ver apenas um prédio antigo. O conceito de centro histórico faz sentido quando há vários prédios antigos que acabam caracterizando toda uma região. Mesmo assim, isso não autoriza o Estado a impor sanções sobre os imóveis, nem pelo aspecto ético, nem, como vimos, pelo prático. Lanço aqui então um desafio. Você que trabalha no IPHAN ou em um órgão municipal do patrimônio histórico, converse com seus colegas. Crie uma massa crítica de gente e de ideias que mudem o mundo. No fim, parta para falar com políticos visando aprovar leis que limitem as ações do Estado, pois é a liberdade que resolverá nossos problemas, e não a coerção. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo e só se gostou mesmo, clique aqui no ícone de curtir e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!